Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que sim, hein? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 17 e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que a gente vem trazendo de carona aí ao longo das últimas aulas. Sempre a gente fala em conservação de grãos, falamos em massa de grãos, falamos em teor de umidade, falamos em temperatura, a gente sempre está tocando nesse ponto. Nós vamos falar hoje então sobre o metabolismo, vamos falar sobre atividade metabólica, vamos falar sobre CO2, respiração dos grãos, ok pessoal? Vamos para o conteúdo então? Sempre lembrando então também, né pessoal, não vamos esquecer de interagir lá no nosso canal, lá no Telegram, vamos conversar, vamos trocar ideia, né? Ao final dessa aula também você pode compartilhar as suas ideias ali, as suas experiências, trocar ideias, né? Tirar dúvidas, né? A gente está ali também para ajudar e para compartilhar conhecimento para todos nós crescermos junto também, né? Então te espero lá no nosso grupo, lá no Telegram, depois que você assistir essa aula então, né? E também, né, sempre lembrando aqui, não deixe de fazer o seu relatório, fazer o seu resuminho lá, que ele vai ser importante lá no final do curso, então, para você adquirir, então, você aí conseguir o teu certificado de conclusão. Mas, então, falando do tema respiração, atividade metabólica, liberação de CO2, o dióxido de carbono, se você é do meio aí, da armazenagem de grãos, muito provavelmente você já deve ter acompanhado aí, as evoluções tecnológicas que a gente vem observando aí aos últimos anos, Então, falando de monitoramento de massa de grãos, falando de tecnologia de controle, uma das grandes novidades aí dos últimos anos foi o surgimento então, do sensor digital, o sensor eletrônico, que nos permitiu uma nova maneira de monitorar a condição da massa de grãos. Então, até então a gente tinha a tecnologia que se baseava no princípio do termopar, que era basicamente um sensor físico com dois condutores, um ponto de contato, onde se fazia então a medição da temperatura. Com a chegada então do sensor eletrônico, o sensor digital, como a gente diz, que se popularizou aí, e vamos dizer assim, se consagrou, se consolidou já no mercado, então se criaram também outras possibilidades, Então a primeira delas foi a questão de você ter também a possibilidade de monitorar a umidade relativa do ar intersticial da massa de grãos. Com isso, você fazendo alguns cálculos ali com temperatura, umidade relativa intersticial, você consegue apresentar um teor de umidade, vamos dizer que em tese seria aquele teor de umidade que você teria para aquela condição de equilíbrio que você tem ali na massa de grãos. Então é uma das inovações que o sensor eletrônico ali nos proporcionou. Mas junto com isso, e a gente já pode observar isso nas literaturas técnicas aí de 30, 40, 50 anos atrás, a importância do monitoramento e do acompanhamento do comportamento da massa de grãos através da emissão, da liberação do dióxido de carbono, do CO2. Então agora com essas inovações aí na tecnologia, vieram também junto com isso algumas novas tecnologias e hoje está se investindo, já inclusive já tem empresas trabalhando com tecnologia então para a gente conseguir fazer esse monitoramento das emissões de CO2 que ocorrem na massa de grãos. Então por que isso? Por que se de repente a gente tinha, enquanto o sensor termopar, o sistema analógico se monitorava apenas a temperatura e agora nós já estamos pensando no CO2, Então, como eu falei, até as literaturas aí de 30, 40, 50 anos atrás já mostravam a importância da gente prestar atenção nesse fenômeno. Então, a atividade metabólica dos grãos, a liberação de CO2 é algo muito rápido, E se a gente conseguir monitorar, por exemplo, a emissão de CO2 que os grãos apresentam, a gente conseguir monitorar esse comportamento, esses diferenciais de emissão de CO2, nós conseguimos detectar com maior brevidade fenômenos que estão ocorrendo aí na massa de grãos. Então, como a gente falou nas aulas anteriores, o grão ele tem aquela característica de praticamente ser um isolante térmico. A condutibilidade térmica dos grãos ela é muito baixa, então às vezes você conseguir detectar um problema na massa de grãos simplesmente pelo monitoramento da temperatura da massa de grãos, às vezes esse se torna um método, vamos dizer assim, que a gente detectar o problema muitas vezes a gente consegue detectar ele de uma forma tardia, quando o problema já está, vamos dizer assim, num estado difícil de ser corrigido. O CO2, por ser um gás,
por ele se propagar, então se torna muito mais fácil de a gente conseguir perceber qualquer anomalia, qualquer diferença de comportamento na massa de grãos. Então por isso os sensores, né, para monitoramento do CO2, né, vem sendo aplicados aí na armazenagem de grãos e com uma boa aceitação, e até mesmo, né, o mercado vem pedindo por isso, né? Então é uma tecnologia que nos permite tomar decisões muito mais rápidas e com isso obviamente reduzir um potencial enorme, né, de perdas. Então a nossa chance de sermos bem sucedidos, né, na armazenagem de grãos, ela obviamente se torna muito maior, né? Então por isso hoje a gente tem essa tecnologia, né? Empresas já estão trabalhando com isso, mas obviamente a gente precisa ter alguns cuidados também com essa tecnologia. Por exemplo, o sensor eletrônico, ele é um sensor sensível, né? Hoje a gente no Brasil utiliza bastante ainda sistema de expurgo, né, fosfina, e esse sensor eletrônico ele tem uma certa dificuldade com isso e ele acaba se deteriorando. Então ainda temos que evoluir um pouquinho tecnologicamente para a gente conseguir monitorar essas emissões, né? Existem sensores que também fazem esse monitoramento através de infravermelho. Então temos tecnologias aí, temos que ir adaptando e colocando, né, as ferramentas que temos à disposição e buscar sempre, obviamente, evoluir na armazenagem de grãos para que cada vez mais a gente consiga mitigar as perdas, reduzir perdas, né, e obviamente ter uma armazenagem bem sucedida, conseguir entregar um produto com excelente qualidade. Mas falando então, né, de emissão de CO2, de respiração dos grãos, eu gostaria de colocar uma imagenzinha aqui na tela para você acompanhar. Você já deve estar familiarizado com ela, mas vamos dar uma olhada aí. Olha só. Essa imagem então que você vê aí, o grão de soja aí, né? Ela apresenta então os efeitos aí da respiração dos grãos, né? Então o que acontece? O grão ali, como você pode ver, quando ele está sujeito ali à presença de ar úmido, né? Ou seja, a gente tem um ar ali com umidade relativa, né, consideravelmente alta, vamos dizer assim, falando aqui do efeito específico da respiração. E quanto mais também mais alta essa temperatura, né, mais esses efeitos ocorrem, o mais intensos eles se tornam. Então o que acontece? Os grãos eles passam a liberar calor, né, eles passam a liberar o dióxido de carbono, que é o CO2, eles passam a liberar água em forma de vapor para o meio, para o ambiente externo, no caso o ar intersticial ali, a massa de grãos. E o que mais acontece, né? O nosso vilão aí da armazenagem de grãos, né? O que acontece? Esses grãos eles começam a consumir matéria seca. Então eles começam a perder proteína, eles começam a perder valor nutricional, né? E aí surge então a famosa quebra técnica aí, que é o vilão, né, da armazenagem de grãos. Então por esse fato, né, a gente precisa estar atento também às condições como a gente está armazenando esse grão. E novamente o Marcos volta a falar aqui, né? Temperatura elevada, teor de umidade alto, né, é um prato cheio, né, para quê? Para que esse metabolismo dos grãos se acelere, para que todos esses processos também se acelerem. Ou seja, quando a massa de grãos está ali numa temperatura, né, alta, quando eu quero dizer uma temperatura alta, é o que geralmente acontece a nível de Brasil. Nós temos temperaturas aí 25, 27 graus, alguns lugares a massa de grãos aí tem com temperatura próxima a 30 graus, é uma temperatura para armazenagem, para conservação extremamente alta. Então quando nós temos grão armazenado em faixas de temperatura elevadas, com teor de umidade elevado, como a gente costuma trabalhar aí na casa dos 14% de teor de umidade, então somando isso, umidade elevada, temperatura elevada, o metabolismo, a atividade desse grão, ela obviamente vai aumentar, né? Então quanto mais intensa se torna essa atividade do grão, quanto mais intensa se torna essa respiração, mais liberação de CO2 nós vamos ter, né? Mais liberação de calor, né, para a massa de grãos, a atividade desse grão fica mais intensa, o grão respira mais, o grão se aquece mais, ele libera mais calor para a massa de grãos, ele libera mais umidade, ele perde água, né, libera umidade para o ar, para o ambiente ali à sua volta, né, e o que acontece? Se forma um ciclo ali, né, que vai se retroalimentando, né, o grão está quente, ele começa a respirar de uma maneira mais intensa, ele se aquece, ele libera calor, libera umidade, esse ar intersticial se aquece, se umedece, faz com que o grão novamente acelere mais ainda o seu metabolismo, e se nada for feito, esse processo vai girando assim até que ocorre a completa deterioração então da massa. Então a questão da do monitoramento do CO2, né, da liberação do dióxido de carbono é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue logo de cara perceber que alguma coisa na massa de grãos não vai bem.
né? O grão começa a se aquecer, então ele começa a trabalhar mais, ele começa a liberar mais dióxido de carbono. Isso indica o quê? Que algum processo de deterioração pode estar vindo a caminho, né? Ou então um dos fatores, dos agentes que levam aí o grão também a ter o seu metabolismo acelerado, por exemplo, atividade de fungos, atividade de insetos, né? Presença de insetos, quando o grão é atacado por algum inseto, quando ele tem a sua parede perfurada, então ou por exemplo nós temos a presença de impurezas, né? Grãos quebrados, pedaços de grãos partidos na massa de grãos, esses grãos eles sempre vão apresentar uma atividade metabólica mais alta, uma atividade mais acelerada, teor de umidade mais elevado, né? E ali começam os descontroles. Então o CO2 ele se torna interessante, né, para a gente monitorar, para a gente acompanhar, justamente por esse fato. Ele se torna, pelo fato de ser um gás, né, a gente detectar alguma anomalia, alguma diferença, se torna muito mais rápido do que a gente detectar algum problema através do monitoramento simplesmente da temperatura, né? Como nós falamos, né, já há pouquinho, né, os grãos, então, por eles terem essa característica de praticamente serem um isolante térmico, né, a condutibilidade térmica ser muito lenta, né, se torna muito difícil de a gente detectar um foco de problema logo no seu princípio. A menos que a gente tenha, né, a sorte grande do centro desse foco de calor, por exemplo, onde está gerando um problema, ser ali junto onde está o sensor, né, o ponto de medição de temperatura ali do sistema de termometria. Mas, não sendo essa a situação, por exemplo, a gente tem um foco de problema, né, um ponto de aquecimento aí a 3, 4 metros de onde está, por exemplo, o sensor de medição da temperatura, né, por essa característica de baixa condutibilidade térmica, muitas vezes a gente perceber, né, através da termometria, né, que tem uma anomalia, que tem alguma coisa errada acontecendo na massa de grãos, né, até a gente conseguir detectar isso, muitas vezes já se perdeu um volume grande de grãos. E com o CO2, por ele ser um gás, obviamente a detecção desse problema vai ser muito antecipada, vamos usar esse termo. A gente vai conseguir detectar isso muito antes, com uma brevidade muito maior, e a nossa chance de acertar, de tomar alguma ação corretiva, né, de a gente evitar perdas e problemas, obviamente tem uma chance de sucesso muito maior, né? Então, a partir do momento que eu detectei ali, através de um sensor de CO2, que alguma anomalia está acontecendo na massa de grãos, eu tomando uma ação rápida, né, a minha chance de conseguir contornar, corrigir isso, obviamente ela se torna muito mais grande. A minha chance de sucesso é muito maior, né? Mas a gente vai colocar algumas outras telas aí, vamos colocar alguns outros gráficos, né, para a gente ver o que acontece, né, com a emissão de CO2, então, dos grãos, com diferentes temperaturas e com diferentes teores de umidade. Vamos acompanhar aí na tela. Acompanhando então, né, o gráfico aí na tela, esse gráfico então ele nos apresenta aí a respiração dos grãos em diferentes teores de umidade, né? Então nós temos ali na coluna vertical, né, valores ali de miligramas de CO2 por 100 gramas de grãos em 24 horas. Então esse gráfico ele corresponde aí a um ciclo de 24 horas, a quantidade de CO2 em miligramas, né, que os grãos liberam então em diferentes teores de umidade, né? Então a gente pode dar uma acompanhadinha ali, eu peço para você acompanhar no gráfico na tela, né? Vamos acompanhar os grãos de milho que estão ali na cor azul clarinho, para a gente dar uma olhadinha mais ou menos do comportamento, o que acontece, né, com o CO2, com a liberação do CO2, de acordo com a alteração então do teor de umidade. Acompanhe ali na tela. Olha só. Se a gente pegar, por exemplo, o milho ali, né, aquela linha azul clara, a gente percebe ali com 11% de teor de umidade, né, uma liberação muito baixa de CO2, né, próximo de zero, né, de repente 0,5, algo nesse sentido. 12% já dá, aumenta um pouquinho, de repente aí 1 miligrama de CO2, né, 13% já de repente 1,5, a gente não consegue ter exatamente essa noção ali, observando o gráfico, né, que ele está numa escala de 0 a 5. Mas uma coisa é muito notória a gente observando o gráfico ali, né? De 12 para 14% de teor de umidade, ou de 11 para 14%, né? A emissão do CO2 ela já mais do que dobra, né? E acima de 14%, então, a gente vê então que esse movimento, essa atividade metabólica, a respiração dos grãos, ela então se intensifica bastante, né? Então acima de 14%,
né, a liberação de CO2 ela se torna muito mais intensa, né, os níveis de liberação de CO2 são muito mais intensos, e isso nos faz perceber logo de cara o quê? Né, como a gente mostrou aquela outra imagem lá do efeito da respiração, né? Quando então essa atividade metabólica ela se acelera, né, teores de umidade ali passando dos 14%, especialmente, né, 12 para 13, a gente começa já a perceber isso, mas acima dos 14%, então, né, praticamente vamos dizer assim, dispara, né, essa atividade metabólica, né, dos grãos. O que a gente consegue ver logo de cara ali? Né, que obviamente ali está acontecendo um problema já de aquecimento da massa de grãos, o grão vai estar se aquecendo, o grão vai estar liberando água para a massa de grãos, né, em forma de vapor, então o ar intersticial vai estar se aquecendo e se umedecendo, e isso novamente vai fazer com que essa atividade do grão então se acelere ainda mais, né? Então o que acontece? Outro fenômeno que está interligado diretamente a isso aí é a quebra técnica, né? O grão começa então a consumir matéria seca, a consumir proteína, né? A consumir os seus valores nutricionais, né? E obviamente o grão está ali num caminho de deterioração. Então, observando esse gráfico, você pode acompanhar ele na tela novamente, vamos colocar ali para você dar uma olhada, né? A gente pode observar ali muito claramente como o CO2, como a atividade metabólica, ela vai aumentando, ela vai se acelerando, se intensificando conforme o teor de umidade da massa de grãos ou do grão aumenta, né? Então a gente vê ali com 11%, né, uma atividade muito tímida, vamos dizer assim. O grão ali está praticamente num estado de repouso, né? O grão tem uma atividade muito discreta e muito dificilmente vai ocorrer alguma perda, né? O aquecimento desse grão também é muito mais lento, né? Na aula que nós falamos sobre a questão de temperatura, né? Nós falamos sobre o aquecimento dos grãos, né? O tempo que os grãos levam para se aquecer, né? A gente apresentou uma tabela ali, o tempo que o grão leva para aquecer em 5 graus, né? Isso varia de acordo com o seu teor de umidade. Então a gente percebe o quê? Quando o grão está com um teor de umidade mais baixo, quando esse grão está seco, né, a nossa chance de conservação, obviamente, ela se torna muito maior, né? Nós temos um grão num estado controlado, esse grão está num estado de repouso, né, e tudo tende, né, a contribuir para uma melhor conservação, né? Agora, quanto mais alto o teor de umidade, mais risco, obviamente, nós corremos. Então, obviamente, o nosso monitoramento ele deve ser mais preciso, a gente deve estar acompanhando isso com muito mais atenção, e as nossas ações, né, de correção ou de conservação, elas precisam ser muito mais precisas. Então daí também a importância de a gente sempre estar cuidando da condição climática, sempre estar fazendo a aeração certinho, para a gente conseguir renovar o ar da massa, para a gente conseguir promover resfriamento, para a gente conseguir fazer esse controle, né? Então quanto mais alto o nosso teor de umidade, obviamente mais atenção a gente tem que ter, né? E se a gente tem à disposição a tecnologia para fazer esse monitoramento, então fazer esse acompanhamento, né, da emissão do CO2 na massa de grãos, ótimo, né? É uma tecnologia excelente, se a gente tem isso à disposição, né? Obviamente é uma tecnologia muito importante e, claro, uma vez tendo a tecnologia, a gente também precisa fazer bom uso, né? A gente percebeu ali uma anomalia, percebeu alguma coisa diferente acontecendo, a gente precisa, obviamente, agir rápido, porque senão, do contrário, igual, a gente vai acabar tendo a tecnologia na mão, tendo informação na mão, mas perdendo igual, né, pessoal? Nós vamos colocar na tela aí também agora, para você dar uma olhadinha, uma tabela onde também apresenta essa questão da respiração, né, da liberação do CO2 de acordo com a temperatura. Então, como é que é o metabolismo dos grãos, como é que essa atividade metabólica se comporta em diferentes temperaturas. Nós vamos colocar na tela uma tabela agora para você acompanhar aí, dar uma olhadinha aí. Aí nós temos nessa tabela, então, olha só, temos grãos de soja e temos grãos de trigo, né, com o teor de umidade estabilizado. Ali o soja com teor de umidade de 18,5%, um teor de umidade elevado, né? E o trigo ali também com teor de umidade de 15%. E a tabela também apresenta ali então a respiração, né, em miligramas de CO2, né, a cada 100 gramas de matéria seca. Então muito semelhante ao gráfico que a gente viu anteriormente. Mas vamos dar uma olhadinha ali na tabela o que acontece com a liberação do CO2, né, com a atividade metabólica, a respiração dos grãos, então, né, em diferentes temperaturas. Dá uma olhadinha na tela aí. Olha só, com temperatura de 25 graus, né, falando de soja ali com teor de umidade de 18,5%, teor bastante elevado, né, para você conservar, para armazenar. Mas olha o que acontece, 33,6, né, miligramas de CO2 a cada 100 gramas de matéria seca, né?
Então essa é a respiração em 25 graus. Com 30 graus, né, já vai para 39, 39,7. 35 graus já vai para 71,8. Então olha só, de 25 para 35 graus, a atividade metabólica ela mais que dobrou, né? Então é interessante a gente observar isso, que às vezes uma diferença de temperatura, né, não tão considerável, né, apesar de que 25 para 35 para conservação de grãos para armazenagem, obviamente é uma diferença muito grande. Mas a gente consegue ver que a temperatura não dobrou, mas a atividade metabólica já dobrou, né, mais que dobrou, né, em 10 graus de diferença de temperatura, a atividade metabólica dos grãos ela mais do que dobrou, né? E aí a gente pode seguir acompanhando ali, por exemplo, olha só, com 40 graus, de 35 para 40, uma diferença de 5 graus, né? A liberação de miligramas de CO2 foi de 71,8 para 154,7. Então ali uma diferença de 5 graus, 35 para 40, né? A atividade metabólica desses grãos dobraram, né, em 5 graus. E depois disso a gente pode ver ali acima de 45, acima dos 40 para 45 graus, 13,1, né? A liberação de CO2. Então o que acontece ali? Esse grão já estava deteriorado, esse grão já estava, entre aspas, morrendo, né? E acima disso ali já não tem mais respiração, ou seja, o grão já estava completamente deteriorado. Falando isso do soja. Agora vamos acompanhar do trigo, dá uma olhadinha ali novamente. Olha só, 25 graus de temperatura, 0,2 miligramas, né, de CO2. Aí 30 graus não teve dados, 35 graus, 25 para 35, 0,2 para 1,3, muito mais do que dobrou aqui a emissão de CO2, né, no caso do trigo. E depois, né, 45, 6,6. Então a gente consegue ver aí, né, as evoluções. E aí o trigo, né, a partir dos 55 graus, a gente também consegue ver ali que o grão ele já se deteriorou, já se foi, né, a atividade metabólica já diminuiu, esse grão ele já se deteriorou. Então a gente consegue observar através dessas tabelas, dessa tabela, desse gráfico, né, a importância, né, de a gente preservar a massa de grãos, a gente armazenar dentro de uma temperatura, né, e de um teor de umidade adequado, né? Uma vez que essa massa de grãos ela é submetida a uma temperatura elevada, né, como a gente vê aqui, por exemplo, a atividade metabólica ela se acelera. Mesma coisa, teor de umidade elevado, a atividade metabólica se acelera. Então, se a gente tem uma condição de armazenagem onde temperatura e umidade são elevados, né, e o que é algo bastante comum, falando a nível de Brasil, né, pela nossa dificuldade climática, né, que o clima nos impõe, por exemplo, para a gente obter uma boa condição de resfriamento, né, então a gente tem temperaturas médias de armazenagem altas, somado ao nosso padrão de teor de umidade, que também é elevado, né, considerando o nosso clima. Então o que acontece? A gente obviamente tem nessa massa de grãos um grão que está, entre aspas, estressado, vamos dizer assim. É um grão que tem uma atividade metabólica intensa. Esse grão respira bastante, né? Então é por isso que a gente costuma ter muita perda, costuma ter quebra técnica, né? A gente sofre com ataques de fungo, de praga na armazenagem. Por quê? Porque o nosso ambiente, o ambiente formado na massa de grãos, temperatura e umidade relativa na massa de grãos, vamos dizer assim, um prato cheio, vamos dizer assim, para a gente ter problemas, né? Para a gente ter desenvolvimento de fungo, para a gente ter problema com inseto, né? Então é muito importante a gente buscar sempre, por mais que o clima nos imponha limitação e dificuldade, né, a gente nunca desperdiçar as janelas climáticas que a gente tem, às vezes diariamente, dependendo da região, né? Onde a gente tem temperaturas mais amenas, né, umidade adequada para a gente fazer uma boa operação de aeração, a gente buscar sempre fazer esse controle e sempre, na medida do possível, buscar a máxima condição de resfriamento dessa massa. Né? Uma coisa é fato, grão limpo, frio e seco, muito dificilmente vai apresentar problema, né? Então, quanto mais a gente se afastar desses três pilares, né, grão limpo, frio e seco, quanto mais a gente se afastar disso, obviamente mais perto também a gente vai estar de problemas, né? Aqueles triângulos que a gente venha colocando lá, né? Para você ter uma boa conservação de grãos, você precisa ter uma massa de grãos resfriada, um teor de umidade controlado e com ausência de impureza. Agora, se a gente pretende armazenar, buscando se beneficiar aí de um percentual de impureza que o mercado aceita, se a gente busca aí um teor de umidade alto, se a gente não tem condição de resfriar, a gente está aí com três fatores
né, que são um prato cheio para a gente ter perda, para a gente ter problema, para a gente ter quebra técnica, para ter desenvolvimento de fungo, de praga e todo tipo de coisa que vem contribuir apenas para a gente ter o quê? Prejuízo. Né? Então é muito importante a gente sempre pensar no armazenamento de grãos, sempre levando em conta isso, temperatura e teor de umidade adequado. Né? Quanto mais a gente conseguir reduzir temperatura, quanto mais a gente controlar teor de umidade, obviamente mais a gente vai acabar controlando a atividade metabólica dos grãos. Menos liberação de CO2, menos aquecimento, menos liberação de calor, menos perda de matéria seca e obviamente menos prejuízo. Né? Então se a gente pensa em armazenar grãos, né, e entregar um produto com excelência, um produto com qualidade, a gente precisa se atentar a isso, a gente precisa se atentar a esses fatores. Né? Então hoje falamos aqui sobre a questão da respiração, né? A gente, como eu falei lá no começo, esse é um assunto que a gente vem trazendo de carona, né? Ao longo das últimas aulas a gente sempre volta nele, sempre fala, sempre comenta isso, porque a armazenagem de grãos, né, tem temas que não importa o assunto, hoje vamos falar só sobre temperatura, não, hoje vamos falar só sobre umidade, hoje vamos falar só sobre X, só sobre Y, não tem como, né? Esses assuntos eles estão interligados, a gente tem que ir tratando eles, levando eles junto, né? Mas hoje então nessa aula aqui a gente deu um foco maior então sobre esse assunto, espero que tenha ficado claro. Lembrando também, né, que você pode acompanhar também esse assunto que nós abordamos hoje aqui, esse gráfico, a tabela que a gente botou aqui na tela, né, as imagens que a gente compartilhou aqui, esse assunto todo você pode acompanhar ele lá no e-book, o mínimo que você precisa saber sobre a armazenagem de grãos, que está aí, né, na área do curso, você pode acompanhar lá nesse e-book, então a partir da página 35, você pode ver lá, vai ter esse gráfico, vai ter essa tabela, vai ter esse material, então para você também poder ler, poder estudar, né, se você quiser imprimir o e-book, ter ele sempre à sua mão, é ótimo, faça isso. É um material que está aí à sua disposição, faz parte do curso aqui, né? E espero que essa aula de hoje tenha sido bacana, que você tenha conseguido absorver esse conteúdo, né? E espero vocês desde já, né, na nossa próxima aula. Estamos aqui já chegando ao final desse terceiro módulo aqui, onde estamos falando sobre conservação de grãos. Temos mais alguns conteúdos ainda, mas espero que esse conteúdo tenha sido legal, que você tenha gostado dessa aula. E lembrando novamente, né, não deixe de compartilhar depois, não deixe de comentar, interagir com a gente lá, né, no nosso grupo lá no Telegram. E lembrando novamente, né, não deixe de fazer o seu relatório, né, ele vai ser importante lá no final do curso, né. E no mais, um abraço a todos então e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.